A China acabou de soltar uma fábrica, pela primeira vez na história, tem uma fábrica rodando sem intervenção humana. Acabou, amigo, o jogo. Se a gente não virar a mentalidade do povo brasileiro para a tecnologia, nós estamos perdidos. E aí, cara, como é que tá essa caminhada aí? Eu tô vendo que você tá dando entrevista bastante, só tem um problema, tu não consegue falar, cara. O que que tá acontecendo aí, cara? Não, eu consigo falar assim. É porque tem muito militante no jornalismo e a galera não quer uma resposta, a galera quer protagonismo, quer fazer a pergunta, quer responder, quer colocar palavras na sua boca. E eu fui treinado para isso, né? Eu aguento ali a emoção, o sentimento e tá bem divertido, tô amadurecendo bastante. Sim, mas assim, tu foi eleito o inimigo, acho que ninguém na campanha vai ter esse caminho difícil igual o seu, né? E nós vimos essa mesma postura nas eleições de 2018 Sim. com o Bolsonaro, né? Então, aquele movimento da mídia tradicional, do setor de comunicação do Brasil, de atacar e de bater, né, de tentar derrubar a imagem do candidato, eu acho que vai ser a bola da vez, é isso? Cara, mas eu que tenho maior facilidade para conquistar o povo, sou comunicador, tenho ajudado milhões de pessoas já há muitos anos, eu acho que as pessoas estão enganadas ao meu respeito. Às vezes eu pareço aquele cara chucro, né, dos cortes aí na internet, é porque é um estilo de chamar atenção. Mas eu tô animado, cara, eu tô me preparando para os debates, é difícil alguma coisa, né, uma habilidade de alguém num debate me chamar a atenção. Teve um cara que eu modelei para debate, que é um americano, William Lane Craig. E, sei lá, desde os meus 12 anos eu assisto o debate dele e sempre quis ser esse cara, sabe? William Lane Craig, conhece? Não. Poxa, mano, assiste esse cara. Eu aprendi uma coisa com ele muito forte. Para discutir com a pessoa e para essa discussão prosperar, a gente precisa ter a mesma base. Então, uma pessoa que não tem um repertório, às vezes ela vai se dar mal. Por exemplo, hoje, um jornalista do SBT, eu falei para ele que eu iria correndo do Centro Histórico de São Paulo até o Capão Redondo. Ele falou, não, você não consegue. Eu falei, não, eu sou Ultraman, eu fiz 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Ele tomou um susto. Ele falou, eu não sabia. Pois é, mas agora você está sabendo. Sim. Eu consegui correndo, voltar e fazer o que eu quiser em relação a isso, né? Eu fiquei numa prova durante 35 horas. O que é isso? Você aumenta seu repertório, aí a pessoa que está numa discussão, ela já começa a perder a potência. Então, quanto mais desafios você passou na vida, quanto mais habilidades, mais competência, mais network, mais experiência, mais cultura, você vai para o debate e isso aí já soma demais. Tem gente que é especialista de uma coisa só. Eu não quero ser melhor que o especialista, mas num debate, se o especialista sair 1 milímetro, ele já perdeu o jogo. Então tá sendo uma diversão para mim, sabe? Eu vejo as pessoas ali, eu consigo ler um pouco a alma da pessoa, é uma habilidade, né, de inteligência emocional, de frieza, de saber até a intenção que a pessoa está tendo ali na hora de fazer a pergunta. É muito interessante ver as pessoas torcendo para dar errado a coisa. Então estou me divertindo bastante. E eu acredito que São Paulo vai mudar, viu? Eu tô com esse propósito, nós vamos fazer essa nação se tornar a nação de primeiro mundo. Sabe o que me encanta, Glauber? É que as pessoas, o brasileiro ainda não tem um propósito de vida. A gente não... Se pergunta pro brasileiro, se quiser entrar no meu Instagram, Pablo Marcar um, e dá uma rolada lá uns 15 posts abaixo, você vai achar a comparação da China com o Brasil. Olha que louco. A China em 1990 tinha uns 390 e poucos bilhões de dólares de PIB. Em 90. Quem era maior que a China? Brasil. Tinha 426 bi mais ou menos. Aí nós estamos em 2024, a China está com 21 trilhões e o Brasil está com 2 trilhões. Ou seja, os caras cresceram assustadoramente 8,9 vezes talvez, ou 8 vezes mais que o Brasil. Por quê? Porque eles deram um rumo para a China. Investiram tudo nas crianças, infraestrutura e matriz energética. E depois que fez isso dentro do país, começou a fazer para fora. Mas é um povo que colocou um propósito, desenvolveu um metacapitalismo absurdo. Eu tenho negócio lá e conheço a China. Eu quero que o Brasil tenha isso. A gente tem a terra mais rica de todas, só não tem a mentalidade de riqueza. Então, não vai ser fácil, né? Mas a partir de agora o Brasil tem um propósito. Se tornar uma nação de primeiro mundo até 2040. Tá. Brasil ou São Paulo? Cara, é Brasil. E São Paulo é o mini Brasil. Eu quero provar que isso funciona em São Paulo e carregar isso pro Brasil inteiro. Essa entrevista, só para não deixar passar batido, eu acordei hoje cedo, eu falei, pô, o cara já tá dando entrevista, acho que foi 8, 9 da manhã. 8 da manhã. E aí eu vi esse episódio, né? E ele te questionava dizendo que você não conhece São Paulo, né? Que você não é natural de São Paulo, né? Assim como o Tarcísio também não é.
de cara, eu assistindo aquela entrevista, eu falei, porra, será que o jornalista não sabe, então, que o povo de São Paulo quer alguém para resolver o problema? Porque Cara, se não fosse assim, o Tarcísio não ganhava, né? não, é quando Seguindo eu essa premissa. tava lá na Canoa, em Canoas, em Matias Velho, num bairro lá onde tava 100% alagado, quando eu parava na porta de uma casa para salvar alguém, ninguém perguntou de onde eu era. Isso. Ninguém perguntou a música que eu ouço, quem que eu votei na última eleição. A pessoa só sorria e falava, tô salvo. A gente fica com esse bairrismo aí, no final das contas, ninguém é daqui. Ninguém é daqui, todo mundo veio de fora. Então, aí... Então, tipo, é uma bobeira, assim, pra ver se afeta o emocional, tá treinado pra aguentar a pedrada, tá tudo certo. Então, e aí ele te perguntava, e ele, você tá agora, né, tranquilo. Então, ele queria saber se você conhecia a cidade, né? Cara, aí ele falou, como é que você vai fazer pra ir pro Capão Redondo? Aí você falou, eu posso ir até andando. Não, andando não tem como. Aí você, tem sim, eu vou correndo. E foi esse episódio. Mas aí, cara, é isso que eu te perguntei, né, no início, né, primeira provocação. Parece que você vai enfrentar o mesmo caminho que o Bolsonaro, que é o político que foi escolhido por setor de imprensa de atacar na rejeição. Então, você tem, aqui no canal eu percebo isso, eu reagi a um vídeo teu na quinta-feira e foi audiência alta e aquela audiência dividida, né? Eu vi que muita gente gostava e muita gente, pô, ô Glauber, você tem que conhecer mais quem é Marçal, Pablo Marçal. Porque esse cara é isso, é aquilo e tal. Então eu percebi que tem muita rejeição também. Né? Então, assim... Que é a fórmula, né, do sucesso. Se você não tiver rejeição... Por exemplo, o Lula tinha a maior rejeição e virou presidente. O Bolsonaro tem uma rejeição alta. Sim. As pessoas não entenderam, Glauber, que a democracia é movida pela popularidade. E não é ser... Você pega o cara mais poderoso que pisou na terra, Jesus. Ele tem rejeição até hoje. Tem gente que rejeita Jesus com a boca e prefere ir pro inferno do que aceitar a verdade. Na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte, você não precisa ser amado. Você precisa fazer o que você veio para fazer aqui na Terra. E eu amo ter rejeição. Quando você tem rejeição, é o seguinte, a pessoa já deu um pedaço do terreno cerebral dela, você já entrou, você é dono do terreno. Agora você tem que construir algo, ela resiste, ela fala, não, o terreno eu já te dei, mas a construção eu não vou autorizar o alvará. Aí com o tempo você vai carregando e vai conseguindo. O que mais está acontecendo agora na eleição é um tanto de gente que me achava um babaca, um idiota, começou a ouvir e falou, mano, esse cara é da hora. Eu provoquei isso. É porque o método mais barato de ser conhecido no Brasil é provocando polêmica. Você estava vendo eu fazendo alguns pagamentos aqui e ouviu eu falando conta do Facebook, YouTube de milhões, você acabou de ouvir. Eu já tô cabeça doendo, só da quantidade de pagamento. Eu tava aqui autorizando a última linha dos pagamentos, aí fiquei pensando, poxa, todo corte meu que viralizou, isso aqui tá barato. Por quê? Porque se eu não desse conta de fazer isso, eu ia ter que investir alguns milhões a mais. Então, parecer um idiota no Brasil, por enquanto, é um bom negócio. Depois que você entrou no cérebro, você converte. Agora, se a pessoa não é verdadeira, se essa pessoa está longe da realidade, se essa pessoa realmente não tem o coração correto para fazer as coisas, ela não vai dar conta de converter. Então, assim, eu quero é que todo mundo me rejeite. Porque você me rejeitando, você acabou de dar um espaço no seu cérebro para mim. Deixa comigo que eu sou bom de construir, a gente vai construir ao longo do caminho. E agora, como mudar essa... Para construir positivamente? Aí, por exemplo, as pessoas verem que eu fui picado pelo espírito público, que eu estou lá na África construindo uma cidade do zero com alguns empresários, uma ONG de lá. E eu prometi, só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. Os caras moravam em casa de lata que chegava a 50 graus alguns períodos do ano. E aí a galera, na época que eu fui lá, em 2019, Marcelo só veio gravar um stories. Eu tô lá até o final, fiz o compromisso. Então vai fazer 5 anos agora, final desse ano. E eu acredito que até o final do ano a gente tenha terminado. E comecei a ajudar em Moçambique, em Níger, na Nigéria e em outros países também. Cabo Verde. Por que eu tô falando isso? Porque quando a pessoa começa a conhecer o jeito que eu trato a minha esposa, os meus filhos, a minha família, os meus sócios, o tanto que eu quero que as pessoas prosperem, o tanto de aluno, eu tenho 1,5 milhão de alunos, o tanto que eu já contribuí com restauração de casamento, com libertação de vício emocional, né, que leva a pessoa a usar droga, pornografia, os cambal. É um tanto de coisa que eu já contribuí que a pessoa gostando ou não fala, mano, esse cara tá ajudando, esse cara quer servir. Eu não quero agradar ninguém, mas eu quero servir todo mundo. É igual um garçom. O garçom tem a melhor comida, você não dá conta de comer, o problema é seu, mas eu tô servindo. E quero servir a nação por um período na política. Eu acredito que gente que entende riqueza, gente que entende mentalidade, gente que não é politiqueiro, gente que dá conta de falar a verdade e assumir, gente que não precisa da máquina pública para nada, para nada. Uma pessoa do meu nível só tem a perder. Acredito que dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu sou o único que tenha muito a perder a mexer com isso. Mas mesmo assim eu quero servir. Eu senti no coração e vou embora.
Uma coisa que me chamou a atenção foi a tua história. Eu falei, pô, o cara tá casado com a mesma mulher, tem 4 filhos, né? 4, por enquanto. 4 filhos, e falou que casou virgem ainda. Eu falei, pô, Casei. irmão, os machos aí, porra, acho que poucos têm essa moral, né? De falar, Sim. pô, casei virgem, tô com a mulher, tô com a família, né? E enquanto a gente é ensinado, né, como moleque, né, homem, a ter o máximo de mulher possível, a viver a vida na farra, e isso aí acho que é o resumo do brasileiro, né? Sim. Tomar cerveja, curtir a vida. Eu não bebo cerveja também. E aí as pessoas acabam não produzindo, né? Então, assim, eu já tive esse momento negro na minha vida, né? E hoje eu, pô, tenho a sensação de luz, né? De produzir, de conquistar. Então, se eu pudesse ter isso desde os meus 20 anos, certamente eu acho que eu estaria melhor. Como botar isso na cabeça do brasileiro? Eu foquei bastante, né? Então, eu não brincava quando eu tinha 12 anos de idade, eu ficava estudando. Eu estudei escola pública, minha mãe foi faxineira, meu pai funcionário público. E eu tinha um desenho que eles fizeram já bem traçado, ser um funcionário público. Engraçado, né? A gente tem um grupo hoje que vale alguns bilhões e eu tô pedindo um emprego para ganhar menos do que um dos meus pilotos de helicóptero. Mas por que isso? Cara, chega uma hora na vida de alguém que não tem mais desejo de comprar nada, que a pessoa só dá ordem, vai chegar uma hora, as pessoas conseguirem expandir bem a cabeça, vai chegar uma hora na vida dela que ela não vai desejar comprar nada. Por que ela não deseja? Porque ela pode comprar. Você vai comprar um iate, manda trazer esse negócio. Ela paga até mais caro para ser rápido. Não sei se você já percebeu, os bilionários no mundo, eles, depois que chega num patamar de zerar o game do capitalismo, ele fala, mano, eu quero ajudar. A maioria, cara. A maioria tem essa compreensão. Sabe o que eu quero? Eu quero pegar a melhor fase da minha vida e contribuir, porque essa vitalidade que eu acho que vai mudar alguma coisa. Essa força, essa pujança, essa resistência emocional que eu tenho hoje, porque depois eu vou estar velho também, eu não vou conseguir. Aí você vê um Lula, um cara incapacitado, incoerente, um cara que não sustenta o discurso, um cara que fica o dia inteiro falando besteira. Você põe um outro incompetente para cuidar do Ministério da Economia, o cara não sabe nem o que faz, acorda todo dia querendo taxar os outros. Por quê? Porque é gente boa, gente inteligente, gente capacitada, gente que está dentro da realidade e não quer ajudar. E aí eu faço apelo para todo mundo. Tem gente às vezes está aí me xingando e tudo, beleza, cara, isso você está falando sobre você. Ah, Marcelo, você é uma piada, só que é a que mais prospera no Brasil. Marcelo, eu não gosto de você não, você não gosta de você, porque se você se amar do jeito que eu me amo, você não vai importar com ninguém, com absolutamente ninguém, você vai servir. Então assim, cara, eu não suporto sua voz, trate as suas emoções, porque se a minha voz incomoda você, é porque você é fraco demais. Se a gente fosse para uma guerra hoje, Glauber, você que é um cara que é de segurança, a gente ia perder uma guerra, a gente não tem homem no Brasil. Se soltasse um leão aqui e ele comesse só homem, ele ia morrer de fome. E achar homem aonde? Só tem menino, só tem pivete, moleque, adolescente. Esses moleque aí que foi engolido pelo marxismo cultural, esses caras não tem coragem de ser homem. Os caras com 30 anos de idade tá em casa. Você que tá em casa hoje, tem 30 anos, 35 anos, você é um pivete. Você não casou ainda, você não tem filho, você não tá crescendo, não tá fazendo a economia girar, você é disfuncional para a sociedade. Eu chego na favela, irmão, e pergunto para todas as crianças que eu consigo falar, qual o seu sonho? A galera responde, eu não tenho sonho. Poxa, mano, o que vocês estão fazendo aí, mano? Pra mudar esse país, vocês precisam virar homem. Tô falando só com homem. Essa galera tá louca, perderam a identidade. Nós temos um problema no Brasil, Glauber, de paternidade. Então um dia eu falo, mãe, você vai tratar isso na política? Mas é claro que eu vou tratar. Não tem homem num país. Se a gente, se o maluco ali da Venezuela falar, vamos entrar na guerra, nós estamos perdidos, cara. Nós vamos contar só com a polícia. Na hora de falar, vamos recrutar todo mundo. Cadê os homens? Lembra do que eu tô falando pra você. Deixa de ser um bobo na internet, ficar falando da vida dos outros e vai cuidar da sua vida e bora junto cuidar do país. É muito bonito essa vontade, essa pujança sua de falar mal dos outros no teclado. Faz uma lista depois que acabar essa entrevista aqui, esse podcast, das coisas que você tem que abandonar, dos vícios emocionais. Se ficar conversando fiado, se ficar comendo açúcar, se dormir tarde demais. As pessoas vivem perguntando pra mim, pô, como é que você prosperou desse tanto? Cara, vai acordar cedo, vai dormir cedo, vai comer certo, vai treinar, vai fazer os cambal, mano. Vai aprender, vai fazer network, vai modelar, vai fazer o que precisa ser feito. Eu não gosto de você. Cara, então vem, você não é foda. Vai você, eu te apoio. Então, assim, é uma parada, assim, que eu acredito de verdade. E eu vou pôr, né, tô pondo todas as minhas fichas nisso, eu acredito. Acho que o prejuízo vai ser grande na minha vida, na minha família. Mas eu já conversei com eles, tratei isso e estou à disposição do povo. Para levar o Brasil e São Paulo e o Brasil
para padrão de China, precisa desse povo aí, precisa dessa falta de homem, precisa de um monte a juventude hoje quer curtir a vida. Como é que você vai usar para destravar o que você fala, né? Destravar essa mentalidade do brasileiro? Cara, 3 coisas. Tem um presidente chamado Emílio Garrastazu Mendes, que foi o único cara que conseguiu atravessar o crescimento de 10 pontos percentuais no PIB brasileiro, do período militar. O que esse cara fez? Tudo ele com pressão. Esse cara investiu em matriz energética e infraestrutura. Todo mundo que investir nisso vai dar suporte para o crescimento do país. Aí, depois disso, tem 3 coisas. Mentalidade. A escola que a gente chama do Brasil hoje não é escola, chama escolarização. Eu tenho rede de escola privada no nosso grupo, inclusive eu estou 19 segmentos diferentes com as empresas que a gente tem, e eu posso asseverar para você o seguinte, assegurar algo. Nossos filhos, com o ensino que a gente gasta algo em torno de quase $500 bilhão em todas as esferas, municipal, estadual e federal, nossos filhos, eles hoje têm um ensino de merda. A maioria termina o ensino médio, não sabe fazer conta básica. Significa o quê? Que estamos investindo $500 bilhão para nada. Nós temos que deixar de lado essa escolarização e aplicar a educação. A escolarização é um teto mental para a pessoa só virar empregado de alguém. É como se ele ficasse 13 anos para ser profissionalizado para algo que nem vai existir daqui 10 anos. Olha que loucura. Nós estamos gastando $500 bilhão por ano para investir dinheiro em alguém que daqui 10 anos, começou hoje, né, a jornada do estudante. Ele vai ficar 13 anos, mas daqui 10, o que ele está aprendendo não vai servir para nada, porque vai vir essas profissões do futuro. A China acabou de soltar uma fábrica, pela primeira vez na história, tem uma fábrica rodando sem intervenção humana. Acabou, amigo, o jogo. Se a gente não virar a mentalidade do povo brasileiro para a tecnologia, nós estamos perdidos. Nós seremos escravos mais do que a época da escravatura. Quando teve a abolição da escravatura no Brasil, tinha 700 mil escravos. Agora você imagina ter 50 milhões de escravos. 50 milhões de pessoas que não têm habilidade socioemocional, intelectual, não foram educados para ser livres e pensantes e criar suas próprias soluções. Por exemplo, uma empresa japonesa tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. Mano, qual que é o nosso problema? Falta inteligência aqui? Nunca, falta educação. Presta atenção no que eu estou falando. Uma empresa no Japão tem mais patente registrada que o povo brasileiro inteiro. Por que nós somos assim? Por que a gente não dirige carro da nossa marca? Por que os computadores que a gente tem não é da nossa marca? Por que as câmeras fotográficas que a gente usa não é da nossa marca? O nosso povo é um povo que aceitou. Pisa no solo mais rico do mundo, mas faz de tudo para parecer bobo. Faz de tudo para ser escravo tecnológico dos outros. Vende matéria-prima a preço de tonelada e depois compra isso produzido a preço de grama. Você imagina um cara vender uma matéria-prima a preço de tonelada e depois é o que a indústria farmacêutica faz. Eles compram tonéis e esses tonéis eles compram em tonelada. Por que a indústria farmacêutica é poderosa? Porque os caras vendem em grama. Paga preço de tonelada e vende em grama. E aquele é o segredo. Por que o brasileiro não entende isso? A minha revolta é que a chance que a gente tem de mudar o Brasil está aqui agora, na minha frente, com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um mini Brasil. O que acontecer aqui vai desencadear nas outras 5.556 cidades. Eu acredito demais em São Paulo. São Paulo funcionando, cara, já era. São Paulo de volta para o futuro, nós vamos ter uma nação de primeiro mundo em poucos anos. E as pessoas precisam de aprender isso. Tem 12 perfis, Glauber, mentais aqui no Brasil. O primeiro é desistente, o outro é miserável, o outro é econômico, o outro é escasso, o outro é iludido. Os da ponta, abundante, transbordante e governante. Depois, se quiser abrir aqui, eu abro para você. Nós precisamos tratar a jornada dessas pessoas. Tem gente que precisa da jornada da oportunidade. Tem gente que precisa de uma jornada de prosperar. Aí ele já sabe como, mas ele precisa de crédito. Aí já não é oportunidade, mano, é acesso. Tem gente que precisa, a melhor jornada é a jornada da inspiração. Precisamos levantar mais heróis na nação. Fica caçando um herói. A gente perdeu o nosso último herói em 94 e nunca mais teve. O Neymar, por exemplo, é o cara que fez mais gol que qualquer outro na seleção, mais do que o Pelé, os caras enchem o saco dele. Por quê? Porque não pode brilhar no Brasil, é proibido. Esse sistema quase que demoníaco que fizeram na mentalidade do nosso povo, é proibido, cara. Nos Estados Unidos eu fico chocado. Tem casa lá, chega com um carrão, o americano, cara, olha pra mim, dirigindo o carro, ele tá nem aí se eu sou brasileiro ou não, ele olha pro carro e fala, nice car, carro legal, good job, aqui no Brasil, roubou, não sei o quê, é vendedor de curso. Vendedor, sabe por que eu faço milhões com curso? É porque o Brasil não tem educação. Se tivesse, não ia vender.
Nós estamos aqui no ambiente de vender também curso para concursados, porque o Brasil não nos preparou para fazer isso. Gastamos meio tri, né, em todas as esferas da sociedade brasileira para escolarizar as pessoas, e aí elas não entenderam. Ao invés de me xingar, por que você não lança seu curso? Todo mundo que fizer curso vai vender, ué.